Boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe, que a graça, que a paz, que o amor, que a presença de Deus esteja com você nesta noite e que o Espírito Santo possa visitar a sua vida, o seu lar, a sua casa, os seus pensamentos, tudo aquilo que o Senhor tem colocado, tudo aquilo que o Senhor tem trazido, tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado na sua vida, na sua trajetória, que o Senhor continue multiplicando a sua graça, a sua presença, o seu poder e também o seu amor. Que o Espírito Santo complete a obra, que o Espírito Santo seja cada vez mais presente em tudo aquilo que faz parte da sua jornada. Nós estamos aqui nesta noite para mais um estudo bíblico, para mais uma etapa, para mais um momento de aprendizado com a palavra de Deus. Todas as sextas-feiras, às 21 horas, nós temos um encontro marcado. É um estudo rápido, objetivo, para um aprendizado eficaz acerca do nascimento da igreja. Nossa proposta é um estudo do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo por capítulo. Hoje será o capítulo 6. Mas, antes de iniciarmos, eu quero convidar você a disparar o aviãozinho e convocar o maior número possível de pessoas para estarem conosco. Farei isto com vocês agora mesmo. Portanto, convide todas as pessoas que você puder. Convide todos aqueles que você puder nesta noite para ouvirem a palavra de Deus, para receberem um toque do Espírito Santo de aprendizado, de crescimento, de vida, de graça e de vitória. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a instituição dos diáconos, com destaque para a figura de Estevão. Estevão, que é um personagem bastante marcante do Novo Testamento, ele tem uma passagem muito significativa na história da igreja primitiva, inclusive por ser o primeiro mártir da igreja. Desde o nascimento da igreja, que foi no Pentecostes, porque a igreja começou quando o Espírito Santo foi derramado, Estevão foi o primeiro a pagar com a própria vida por pregar o Evangelho. E ele tem um comportamento muito interessante por causa daquilo que nós vamos ver hoje. Ele estava cheio de graça e de poder. Nós vamos chegar no versículo 8 do capítulo 6, que narra que Estevão estava cheio de graça e de poder. A partir daí surge então uma reflexão para mim e para você. E nós? Temos caminhado de igual modo? E nós? Temos vivido cheios de graça e poder? Estevão, cheio de graça e poder, fazia a vontade de Deus. E nós? Nós somos a igreja como Estevão era a igreja há quase 2000 anos atrás. E nós? O que temos feito? Assim como Estevão, estamos cheios de graça e poder? E aí fica uma primeira pergunta para que nós analisemos e reflitamos, para que nós meditemos e nos posicionemos.
cheio de graça e poder. Estevão, que inclusive foi um dos primeiros diáconos a serem convocados para servirem na casa do Senhor. Aqui surge a figura do diácono, exatamente neste capítulo. E eu vou aproveitar daqui a pouquinho para fazer uma explanação bem objetiva e breve sobre a questão dos cargos na igreja. Porque ao contrário do que muita gente ouve por aí, a Bíblia só estabelece 2 cargos. O de diácono, que nós vamos ver hoje, e o de presbítero. Apenas estes. Quaisquer outros cargos que nós mencionemos hoje são criação humana. Se é certo, se não é, é outra discussão. Mas não estão na Bíblia. Os cargos que aparecem na Bíblia são de presbítero e diácono. Isto posto, vamos iniciar com uma oração e, na sequência, passaremos ao estudo propriamente dito, dentro do formato que nós temos feito desde o primeiro estudo do capítulo 1. É uma leitura explicativa da palavra de Deus. Nós fazemos a leitura de trechos dos capítulos e apresentamos uma breve explicação, por isso uma leitura explicativa, do referido texto. Enquanto isso, vá convidando pessoas, nós vamos orar para iniciar os trabalhos de estudo bíblico e, como sempre, papel, caneta, tudo pronto para iniciarmos um tempo de aprendizado e de crescimento com a palavra de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por este momento que o Senhor preparou para nós. Senhor, muito obrigado por mais esta sexta-feira que o Senhor nos permite estarmos aqui para falar sobre a palavra, para estudar sobre o nascimento da igreja e para aprender acerca do que o livro de Atos dos Apóstolos tem a nos ensinar. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui presentes. Que o Senhor possa permitir que vidas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Que o Senhor possa permitir que vidas sejam impactadas através do estudo da palavra de Deus, naquilo que diz respeito ao início, ao nascimento, ao começo da igreja sobre a terra. Visita cada um dos nossos irmãos poderosamente nesta noite e que o Senhor possa permitir que outras vidas sejam alcançadas nesta noite, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, aproveita aí, vai convidando pessoas, vai disparando esse aviãozinho, para que o maior número possível de vidas estudo sobre o nascimento da igreja, parte 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Vamos entender o contexto aqui. Se você voltar um pouquinho, nos capítulos anteriores, você vai perceber que a igreja tinha um procedimento. As pessoas que iam se convertendo, que iam se achegando, as pessoas que iam recebendo Jesus na sua vida, elas traziam os seus bens, muitos vendiam propriedades, muitos repartiam os seus pertences e colocavam isso aos pés dos apóstolos.
para que fossem supridas as necessidades de todos. Então, se eu era alguém que tinha uma então eu repartia e vendia propriedades e doava e trazia o recurso aos pés dos apóstolos para que eles repartissem aos necessitados. Isso era voluntário, isso era feito com alegria. Eles morreram não porque não entregaram tudo, eles morreram porque mentiram ao Espírito Santo. Eles disseram que entregaram tudo e entregaram apenas uma parte do valor pelo qual venderam aquela propriedade. Portanto, eles poderiam ter entregado, poderiam não ter entregado, poderiam ter punido com a morte foi a mentira. Portanto, havia liberdade. E as pessoas faziam com amor, faziam com alegria. Ocorre que os helenistas, eles começaram a cobrar, porque, escuta, as nossas viúvas estão sendo esquecidas na hora da partilha. As nossas viúvas estão sendo esquecidas na hora de repartir os recursos. E começou a haver, parece que isso é um problema antigo, não? Começou a haver murmuração. E diante desse cenário, os apóstolos, então, eles se posicionaram. Os 12 apóstolos, eles se posicionaram. Eles disseram o seguinte, versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, amados irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Façamos uma pausa aqui no versículo 4. Os apóstolos, então, os 12, se posicionaram. Eles disseram, não é razoável, não é coerente que nós deixemos de pregar a palavra para repartir e para servir as mesas. Nós vamos, então, delegar esta função a outrem. E assim os apóstolos, numa assembleia, quando eles convocaram o povo, eles convocaram os discípulos, eles disseram o seguinte: escolhei dentre vós 7 homens. E eles dão as características, não eram quaisquer homens. Olha as características desses homens. Vocês vão escolher 7 homens. E esses homens deverão ser: número 1, boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Boa reputação, ou seja, eles têm que ter bom testemunho. Cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Isso está no e de sabedoria. E estes homens serão encarregados de servir as mesas. E nós, diziam os 12, nos reservaremos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E no versículo 5 você vai perceber que o parecer agradou a toda a comunidade. E eles elegeram, eles analisaram e eles elegeram homens que preenchessem os requisitos estabelecidos pelos apóstolos. Ou seja, eles eram cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e com boa reputação. Então, nós
percebemos no versículo seguinte o nome dos homens que foram escolhidos. Eles elegeram Estevão, e o interessante é que Estevão, ele já é acompanhado, o nome dele já é acompanhado de algumas características. Os demais não. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Essas características, esses adjetivos, acompanhavam o nome de Estevão. E nós vamos falar mais sobre Estevão, não somente hoje, mas nas próximas semanas. Porque a história de Estevão avança pelo capítulo 7 e também pelo capítulo 8. Perdão, até o 7, na verdade. Então nós vamos falar na semana que vem bastante sobre Estevão. Capítulo 8 já vai tratar de outro tema. Então nós vamos falar mais sobre Estevão também na semana que vem. Porém, hoje, o fato é que quando se fala de Estevão, já se diz que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí cita o nome dos outros 6, porque eram 7. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então eram 7 homens. Estevão era cheio de fé e do Espírito Santo. E além dele, os outros 6. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Muito bem. Aos olhos de todos, que satisfez a todos, gerou a instituição de um cargo, o de diácono. A função do diácono não era qualquer um que poderia ser diácono. Tinha que ser um cidadão de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E ele tinha uma função muito importante de repartir as mesas. Tem nada a ver com o que a maioria dos diáconos fazem hoje em dia. Certo ou errado, não estou aqui para julgar ninguém, mas baseado no que a palavra nos diz, o diácono era alguém com essas características, escolhido para servir as mesas. Ele receberia e distribuiria os princípio, o dar. Então quem tinha mais condições repartia seus pertences, seus bens, suas propriedades. Muitas vezes vendia e trazia aos pés dos apóstolos para que aqueles que tivessem necessidade fossem supridos. Nos dias de hoje, por exemplo, muitos estão necessitados por causa da crise, por causa da pandemia. Seria justamente uma atitude para suprir os necessitados. E assim era nos tempos da igreja primitiva. E os encarregados de fazer essa distribuição, este serviço, eram os diáconos. Homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria e com boa reputação. E quando são eleitos os diáconos, versículo 6, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Ou seja, eles foram consagrados diáconos. Eles foram consagrados diáconos. E diante disso, os apóstolos se reservaram, eles se
consagraram no ministério da palavra e na oração. Então foi feita uma divisão de tarefas. Os apóstolos iam ficar com a palavra e com a oração. Os diáconos iam ficar com o serviço das mesas. Nesses termos que eu acabei de mencionar. E diante dessa sobretudo no versículo 5, que o parecer agradou a todos. Diante desse cenário, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, diante dessa situação, dessa circunstância, a palavra era pregada e a igreja crescia. Quando existe esta organização, esta função disseminada, essa função organizada, essa função direcionada, cada qual com o seu trabalho, a palavra cresce. E o número dos discípulos cresce. E a igreja prospera. Muitas vezes hoje a igreja encontra dificuldades por não haver uma definição. Quem faz o quê? E não tem discernimento para isso. Veja que eles estavam fazendo, os apóstolos é que faziam tudo. E eles perceberam que não davam conta, porque crescia o número de pessoas. E aí começou a haver descontentamento. Os helenistas começaram a reclamar, porque as viúvas deles estavam esquecidas. Vamos estabelecer os diáconos. Claro que não é qualquer pessoa, não é qualquer cidadão, não. Ah, quem quer ser diácono? Não. Existia uma determinação dos apóstolos para que fossem escolhidos homens especiais. Porque aqui no versículo 3, as características são bastante exigentes. Ah, não tem o que dar para esse cidadão aqui no meio da igreja? Coloque ele como diácono. Oi, peraí. O diácono é um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria e de boa reputação. Isso é o que a palavra estabelece. A Bíblia vai falar em apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 ministérios. Mas cargos, nós temos é a autoridade. Presbitério fala de autoridade. Então, a rigor, pastor é função, mas o pastor é um presbítero, porque ele é autoridade. Presbitério tem a ver com governo. Isto é cargo. Então, se eu tenho um pastor, ele é presbítero. Se eu tenho um bispo, ele é presbítero. Ele exerce uma função de liderança e de governo. Presbitério tem a ver com governo. E eu já estou aproveitando o ensejo, pois o capítulo que nós vamos estudar hoje é curtinho. Já já a gente termina, são só 15 versículos, já estão praticamente na metade. Então eu vou aproveitar o gancho para falar um pouquinho Caiu a live aqui no Instagram. Só um minuto que eu vou ver se eu consigo reconectar. Só
Só um minutinho, pessoal que está aqui comigo pelo Facebook. Vamos dar um instantinho para o pessoal voltar. Caiu aqui pelo Instagram. Ok, voltamos. Vou disparar os aviãozinhos novamente para chamar o pessoal de volta. Caiu a live pelo Instagram. Vamos convidar de volta o pessoal. Esperar um minutinho o pessoal retornar. E a gente retoma a partir daí. Tivemos um probleminha aqui, caiu no Instagram. Já voltamos. Vamos esperar um minutinho o pessoal retornar. Pelo Facebook continuamos firmes e fortes. Mas tivemos um probleminha de conexão aqui com o estudo hoje. Por se tratar de um capítulo curtinho, a gente vai aproveitar para tratar um pouquinho sobre a questão dos cargos. Vou dar mais um instantinho só para o pessoal terminar de retornar. Tiver um probleminha aí de conexão. Vamos retornar ao ponto onde paramos. E aí eu salvo a live baseado no vídeo do Facebook. Muito bem. Aproveitando o gancho, entendamos o seguinte. Os apóstolos estabeleceram os diáconos. Diácono tem uma função de serviço. Servir as mesas era o papel do diácono. Recepcionar os donativos, recepcionar aquilo que as pessoas traziam e repartir. Enquanto que os apóstolos iam ficar consagrados à oração e ao ministério da palavra. E nós falávamos um pouquinho, aproveitando que o capítulo é curtinho, nós falávamos um pouquinho sobre a questão do cargo estabelecido pela palavra de Deus. Os próprios apóstolos estabeleceram o diaconato, o cargo de diácono. E se você examinar as escrituras, existe o cargo de presbítero. Presbítero fala de governo, de autoridade. Portanto, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, conforme nos ensina Efésios 4:11, são ministérios. Mas eles ocupam que cargo? O presbitério. Presbítero é o que ocupa cargo de liderança, cargo de governo, cargo de autoridade. Do ponto de vista bíblico, eu sei que hoje em dia muitas denominações criam cargos, estabelecem hierarquias. Nós estamos aqui para dizer quem está certo, quem está errado. Diáconos. Não há outro. Não há outro. E nesse cenário, o texto de hoje fala sobre a instituição dos diáconos. E apresenta um destaque para a pessoa de Estevão. Estevão. Vem comigo. A partir do versículo 8, a Bíblia começa a falar um pouquinho sobre este homem que se chamava Estevão. Só recapitulando. Diácono tem que ser um cidadão cheio do Espírito Santo e de sabedoria e de boa reputação. Não era qualquer indivíduo. E eles elegeram 7. Além de Estevão, mais 6. E os nomes deles estão aqui
exatamente no versículo 5 do capítulo 6. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. São 6 mais o Estevão. E Estevão, quando já fala a palavra sobre ele, a Bíblia já conta aqui no versículo 5 mesmo, que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E o versículo 8, agora eu quero dar um destaque para o versículo 8. Vamos falar agora sobre Estevão. Fecha o parênteses aqui sobre os cargos. Eu aproveitei para falar dos cargos, porque estamos tratando do diaconato. Aproveitei para falar dos cargos, por estarmos tratando do diaconato. Agora fecha esse parênteses, que não é o tema central, e vamos falar de Estevão. Vamos iniciar isso hoje e terminar semana que vem, quando entrarmos no capítulo 7. Que o capítulo 7 vai falar até a morte de Estevão. E nós estamos com uma proposta de um capítulo por semana. Ok? No versículo 8, a Bíblia diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quem disse que diácono é um cargo que não tem importância? A questão é estar cheio de graça e poder. Cheio de graça e poder. Ele fazia grandes sinais e prodígios entre o povo. Ah, cidadão é só diácono. Ei, pera. Quem disse que isso faz alguma diferença? Estevão era um homem que fazia a diferença. Vou repetir. Estevão era um homem que fazia a diferença. Tanto assim que ele começou a incomodar. É interessante isso. Quando alguém está exatamente aonde Deus quer que esteja, quando alguém está fazendo exatamente o que Deus quer que faça, começa a incomodar os outros. Não se surpreenda, não se assuste, não se apavore se por alguma razão pessoas se sentirem incomodadas comigo ou com você. Porque quando nós estamos exatamente onde Deus quer que nós estejamos, quando nós estamos exatamente fazendo o que Deus quer que nós façamos, sabe o que acontece? Começa a incomodar alguém. Estevão fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E alguém começou a ficar incomodado. Alguém começou a ficar incomodado com o diácono. Alguns dos que eram da sinagoga com Estevão. Brigavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Perdiam, toda vez que iam brigar com ele, perdiam a briga. Perdia a discussão, porque o Espírito Santo estava com Estevão. O Espírito Santo dava sabedoria. Eles iam no discurso e não dava. Eles iam enfrentar Estevão no discurso e não dava, porque o Espírito Santo era com Estevão. Aí eles começaram a
agir pela má fé. Aí eles começaram a agir de forma vil, suja, baixa. Já que não era possível encontrar pecado em Estevão, já que não era possível encontrar falha em Estevão, já que não era possível vencer Estevão na discussão, o que eles fizeram? Eles subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Subornaram gente para mentir, para tentar incriminar Estevão. Subornaram gente para mentir. Subornaram pessoas para tentar incriminar Estevão. E sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Olha o que eles fizeram. Prenderam Estevão, levaram para o sinédrio para ser julgado. E apresentaram testemunhas falsas. Que coisa horrorosa. Falsas testemunhas. Que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Queridos, olha o que está acontecendo aqui na narrativa da Escritura Sagrada. Estevão foi preso, levado para ser julgado, se levantaram falsas testemunhas que começaram a mentir, dizendo que Estevão estava blasfemando. Isto não era verdade. E o interessante, o versículo 15 chama a minha atenção. E é o último versículo do capítulo. Todos os que estavam assentados, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Todos viram a presença de Deus na vida de Estevão. E mesmo assim continuaram acusando. E na semana que vem nós vamos entrar justamente no capítulo 7, que fala do julgamento. Estevão se defende, mas não adianta. Do julgamento, da sentença e da morte por apedrejamento do diácono. Há pouco, se existe diaconisa, entendamos que se tratava de uma sociedade machista, onde as mulheres não tinham nenhuma voz. Não podiam nada. Eles escolheram homens. Mas a Bíblia não proibiu. Você não vai encontrar vedação bíblica para a instituição de uma mulher para o diaconato. Mas eu vou repetir algo que disse agora há pouco. Vamos separar, e eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, mas vamos separar o que a Bíblia estabelece como diácono, é isso que nós lemos aqui hoje. Quer entender o que é um diácono à luz da Bíblia? Lê o comecinho do capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Ponto. Em que pese hoje muitas denominações entregam outras atribuições aos diáconos e diaconisas.
está certo, está errado, não vou julgar. E dentro desse contexto, qual o problema em haver uma mulher exercendo a função de servir na Bíblia para que hajam diaconisas? Não foram eleitas diaconisas, por óbvio, porque não se elegia mulher para nada naquela época. Esta é a visão que tenho. Eles não elegiam mulher para coisa alguma. Portanto, não elegeriam mulheres para o diaconato. Seria a proibição para que uma mulher exerça esse papel? Desde que preenchidos os requisitos? Nenhum. De modo que não vejo problema. À luz da palavra, não estou me referindo a usos e costumes e nem a doutrinas estabelecidas pelas denominações. Se em determinada denominação pode e noutra não pode, aí tem que se entender com quem lidera aquela denominação para ver o pensamento daquela situação ali. Mas, à luz da palavra, não vejo nenhum problema. Espero ter esclarecido a dúvida, e se houverem mais algumas dúvidas, a gente pode tentar responder. Mas, para hoje, a proposta era esta. Nós vamos seguir o passo a passo, um capítulo por dia. Possivelmente nós vamos ter que andar um pouquinho mais depressa, porque o capítulo 7, para a semana que vem, é maior. São 60 versículos. A gente vai ter que apressar um pouquinho, mas tudo isso você pode até ler já o capítulo, fica com uma liçãozinha de casa para sexta-feira que vem. Você pode dar uma lida, fala do discurso, da defesa, do julgamento, da condenação e execução de Estevão. Ok? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A única pergunta que eu vi subir aqui foi essa sobre diaconisa. Não sei se tem mais alguma dúvida. Se não tiver, a gente já vai orar para concluir a palavra. Aproveitei, porque é um capítulo curtinho, para falar um pouquinho sobre os cargos. E espero, se você chegou depois, perdeu, eu vou tentar, a live caiu, então nós perdemos a primeira parte. Eu vou tentar, ao invés de salvar esta, eu vou tentar salvar a que está sendo transmitida pelo Facebook, que ficou inteirinha. E aí você vai ter acesso por aqui a esta. Tá bom? Você aguarda um pouquinho aí, daqui a pouquinho a gente já vai passar e salvar direitinho a live para você poder, quem chegou atrasado, poder acompanhar e esclarecer dúvidas. E se tiver alguma pergunta depois também, não tem problema nenhum, pode me mandar pelo direct. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o assunto? Diácono, presbítero, ou sobre a pessoa do Estevão? Vamos orar e concluir esse nosso tempo de estudo bíblico desta sexta-feira. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, porque o nosso Deus é fiel, ele não falha, ele é justo e ele nos ensina. Pai, eu te agradeço, porque a tua palavra é a verdade. E esta verdade nos liberta. Eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Visita os meus irmãos e irmãs, traz, Senhor Jesus, a tua graça sobre cada um, derrama do teu espírito e traz também o discernimento sobre esta palavra em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, sê conosco. Nós oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Queridos, espero vocês amanhã,
na nossa live ao meio-dia. Deus abençoe. Fique com Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Fiquem com Deus. Paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.